Olá, alunos! Nessa segunda aula nós vamos falar sobre a capa e a folha de rosto. Vocês vão ver que o que a gente vai falar agora é um conteúdo curto, né? Vou ser mais breve dessa vez e vai nos auxiliar a fazer a primeira atividade do curso. Então, vamos seguir. O objetivo dessa aula é explicar como criar uma capa para o TCC e como Vocês já devem ter visto lá na plataforma que a nossa primeira atividade seria criar a capa e a folha de rosto, né? Então eu fiz a seguinte instrução: baixe o arquivo TCC Cursos e Eventos Modelo Editável, conforme eu falei nos slides anteriores, né? Baixe no seu computador, salve, substitua as informações que estão lá, o X, e as informações em vermelho, que são explicações, pelas informações pertinentes de cada item. Vocês já deverão se dividir em grupos de até 3 alunos. Esse grupo deverá permanecer o mesmo até o final da disciplina e todos deverão fazer as postagens para o cálculo da pontuação. Para a atividade, vocês devem postar o arquivo com a capa e a folha de rosto alteradas com as informações do grupo. É considerado um item obrigatório no trabalho de conclusão de curso e faz parte da apresentação gráfica, né? Deve conter o nome da instituição, do curso, dos autores, né, no nosso caso, título do trabalho, cidade e ano, o ano que aquele trabalho foi realizado. Atente-se para todos os detalhes na hora de incluir as informações da capa. Aqui nós temos um modelo de como deve ser elaborada a capa, está lá no documento, no documento editável e também no documento que fala das instruções específicas para o curso de evento. Então tá lá, coloca o nome do curso, no nosso modelo tem as logos, né, da Rede ETEC, do estado lá, então já usa aquele modelo lá. Aqui eu coloquei só as informações, tem o nome do curso, o espaço para colocar o nome dos alunos, o título do trabalho, a cidade e o ano. Tá lá no modelo, só pega lá, salva como e substitui as informações. Então aqui é só para a gente passar item por item, caso vocês tenham dúvida, a minha intenção é esclarecer. Eu coloquei aquele modelo lá, porque é como está no manual, mas eu coloquei como se ele já tivesse sido preenchido. Então eu coloquei nome de 3 pessoas aqui, nomes fictícios, né? E eu coloquei o nome do evento, porque o nosso TCC é sobre a organização de um evento, o planejamento de um evento. Então, o título já pode ter o nome do evento mesmo, tá bom? Coloco aqui. Coloquei esse slide aqui para esse exemplo. A folha de rosto é bem parecida, né? Assim como a capa também é considerado um elemento pré-textual obrigatório, ou seja, não pode faltar no TCC. Apresenta o nome do autor, título, cidade e ano e uma breve nota descritiva que deve conter o objetivo do trabalho e o nome do orientador. Vamos ver o modelo. Esse é um modelo semelhante ao que está lá no nosso manual, nosso modelo editável. Então, a diferença é que tem aquele quadrinho ali com aquelas informações adicionais, tá? E modelo, mas com as informações que eu acrescentei semelhante ao que eu fiz na capa, para vocês terem como modelo, né? E aí, como exemplo de como que é preenchida, vai ficar dessa maneira, lembrando que lá no nosso modelo editável tem a logo no lugar certo que deve ficar e todos os demais itens assim. Então, em relação à numeração de páginas, a capa é sempre desconsiderada na numeração de páginas e começa a contar a partir da folha de rosto. Ela não deve ser numerada, mas ela precisa ser contada na numeração. O ideal é que a gente numere a partir do texto de apresentação e introdução, para que os números apareçam, mas eles têm que ser contados. Bom, essa aula era bem curtinha, só para falar dessa primeira atividade, que seria a elaboração da capa e da folha de rosto, e também já para a gente ter a divisão dos grupos e saber sobre o que vocês vão fazer o trabalho, né? Então, se vocês tiverem dúvida, não deixe de me chamar lá pelo fórum, tá? Me informe as dúvidas que vocês tiverem. Até a próxima aula.